Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui usar o grande expediente, primeiro para cumprimentar o presidente da Câmara e o Marcés Pinto da Cunha. Gostaria de cumprimentar também a bancada de oposição, em nome do Neném, bancada de situação, em nome do vereador Júnior. Gostaria de cumprimentar, em nome dos que estão aqui presentes, em nome do ex-vereador dessa casa, Renato Maia Mourão, cumprimentar também o secretário de Esporte, que se faz presente aqui à Câmara Municipal nesse momento, cumprimentar as pessoas que estão assistindo em casa, e já pegando aqui a deixa, que o secretário está aqui, e atentar a um assunto que foi colocado em nossa comissão, que é da gente elaborar e pedir nessa Câmara, presidente, uma audiência pública com urgência para tratar de um assunto tão relevante que precisa ser colocado aqui, que é o esporte de nossa cidade. Então, desde já, eu já peço aqui para, em nome das bancadas, fazer esse pedido de audiência pública para que a gente possa se organizar e mobilizar, né, secretário, o que ficou acordado na nossa reunião de comissão. Gostaria aqui também de falar e argumentar algumas demandas que chegaram até a mim, relacionado à Casa do Cidadão. Sabemos e vivemos uma realidade, principalmente nesses últimos dias, da real necessidade das pessoas, principalmente, presidente, quando se trata a emissão de RGs, a emissão de documentos que precisam serem agendados no nosso município. E que existem órgãos específicos para isso, para o recebimento das demandas. E eu gostaria de ressaltar a importância que a Câmara Municipal teve e que essa luta, o vereador Neném do Dourado, vereadora Jane, vereadora Bia, sabem muito bem disso, que a gente ainda estamos batalhando para retomar o serviço tão essencial à Câmara Municipal, para dar esse suporte para que os munícipes de Morada Nova, eles tenham mais acesso, mais vagas, porque é demonstrado, nesses últimos dias, a real necessidade que a gente tem de ampliar essas vagas. Porque com essa vinda desse caminhão que o governo do Estado mandou para o município de Morada Nova, ele mostrou a quantidade de fichas que foram colocadas e com a quantidade incalculável, imensurável de pessoas que não conseguiram ainda tirar sua ficha e que precisam desse atendimento. E aí eu trago aqui reclamações relacionadas à Casa do Cidadão, porque é emitido informações às pessoas em que as pessoas precisam ir num determinado dia à Casa do Cidadão para que ela possa fazer um agendamento, para que ela possa entregar uma documentação, e quando a pessoa vai, aí já vem outra informação, onde a pessoa muitas vezes deixa de sua casa, vem pagando passagem de um interior, tem toda a mobilidade do seu dia a dia, do seu trabalho, para que ela vá conseguir algo de suma importância, que é principalmente a sua documentação pessoal, e quando chega lá, infelizmente, muitas vezes volta para trás sem qualquer resposta, sem qualquer entendimento. Então, um processo que o município precisa é a intersetorialidade, é o compromisso com o cidadão e o respeito, para que as pessoas consigam chegar e ter um direcionamento mais plausível e que ela possa, se for determinada uma certa data, ela consiga ter esse atendimento e não faça da vida das pessoas uma brincadeira. Gostaria de citar algo que eu vi aqui momentaneamente, vi o repórter Jardel do Manuel Lopes, mas ele saiu, que ele também estava aqui junto com a classe de motoristas da educação, e eu, quando vinha chegando em Morada Nova, semana passada, me deparei com um acidente ali próximo ao Manuel Lopes, e um carro, uma ambulância daquelas novas, né, aquelas Hilux, do município fazendo socorro a uma vítima. E aí me veio uma lembrança de um passado, e de um passado tão escuro, que até hoje eu sofro, porque foi um passado vivido por mim, em um acidente, quando a vítima fatal foi meu pai.
quando a ambulância do município de Morada Nova foi socorrê-lo, depois de 40 minutos, sem uma prancha, sem um imobilizador cervical, sem um profissional saber do risco que ele estava colocando aquela pessoa que acabou de ser vítima de um acidente. Que ela pode não ter morrido pelo fato do acidente, mas ela pode morrer se ela não for conduzida adequadamente, se ela não tiver um atendimento específico. Porque se uma pessoa que é vítima de um trauma, vítima de um acidente de trânsito, ela for transportada, ela for retirada do local, sem estar totalmente imobilizada, sem uma prancha, ela pode estar com a costela que é fraturada e essa costela perfurar um pulmão, perfurar um órgão interno e causar uma hemorragia que pode levar a uma morte. E eu presenciei isso semana passada em Morada Nova, quando eu vinha passando na CE e vi uma pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente e estava sendo retirado pelo motorista da ambulância do município, apenas com um colchonete, com aquele colchão, colocando um pegando na ponta, outro na outra, todo torto. E aí a gente não tem uma imobilização adequada e, em vez de, muitas vezes, Renato Mourão, está ajudando a salvar uma vida, você está mostrando despreparo, mostrando desqualificação de um serviço, de que mesmo tendo uma ambulância nova sendo atendida, não estava tendo as medidas cabíveis, que hoje era ele que estava lá, que eu não sei o nome da vítima, mas amanhã pode ser qualquer um de vocês, morada-novenses. E aí eu peço ao secretário de Saúde, ao responsável pelos transportes de Morada Nova, em ofício a essa Câmara Municipal, já peço aqui à secretaria, para que ela possa enviar à secretária de Saúde, ao secretário de Saúde, um requerimento solicitando que as ambulâncias do nosso município ela tenha todos os kits de socorro. Porque, como bem disse o profissional Roberto, que é vereador, quem trabalha com saúde sabe que não pode se negar a um serviço emergencial que apareça na sua frente, mas para isso você precisa estar preparado. Para isso você precisa não só estar andando num carro bonito, mas lá dentro daquele carro, daquela ambulância, precisa ter o básico. Precisa ter o básico para que as vidas realmente possam ser transportadas naquele transporte. Só uma águazinha, por favor. E ressaltando, e ainda não fugindo do tema relacionado à saúde, eu gostaria de atentar a algumas reclamações para o gabinete da vereadora Raquel Girão, para o gabinete dos demais vereadores, sobre as situações dos carros que transportam pacientes para Fortaleza. É algo que todos os dias a gente recebe várias e várias demandas, da falta de condição, da falta de salubridade. Vivemos um período invernoso, onde chovia dentro do carro, onde as pessoas eram transportadas de Morada Nova para Fortaleza, e quando sofriam uma chuva na estrada, precisava se levantar, precisava sair da sua cadeira, senão ela chegava em Fortaleza molhada, com os seus exames molhados. E tem vídeos, e tem fatos, e tem outras situações a serem colocadas. Então, a gente pede só que ele tenha mais um zelo e um cuidado, até porque é uma viagem que não é intermunicipal. É uma viagem que é extra, ela vai a outro município, ela precisa de condições para que essas pessoas cheguem bem para o seu tratamento. Lembrando ainda, um minuto, só tomar uma água. Lembrando ainda que nós estamos no mês de maio. Hoje, praticamente 15 de maio, é isso? 15 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Praticamente 5 meses. Sabemos das dificuldades que existem em processos licitatórios, sabemos de todas as demandas reprimidas do município, seja ela no final da gestão, seja ela do começo para que se organize,
mas sabemos também da realidade dos pacientes de... Eu coloquei os 10 minutos. O que o 8 com 2. Você vai usar o tempo do vereador Nené. Então, coloca 10 minutos do tempo do vereador Nené. Então, nós sabemos da realidade que chega na porta do cidadão moradanovense, quando se trata, vereador Nenê, da realidade, da necessidade deste, quando precisa do município, precisa da Secretaria de Saúde, que eu posso dizer aqui, sobre a questão dos medicamentos. Ainda é grave, ainda existe uma demanda muito maior, que está causando transtornos e está causando vários problemas na nossa sociedade. E exemplo disso é semanalmente a gente recebe vídeos como já foram colocados nessa Câmara, pessoas desmaiando na fila, pessoas precisando voltar porque não dá tempo de pegar seu carro de linha e perder, e não ter condições de voltar para a secretaria para retirar o exame, ou retirar o medicamento. E, Rigoberto, põe aí só para ver um pouco dessa semana, da realidade dessa semana, por favor. As pessoas precisando dormir. Chegam 5 horas da tarde, 7 horas da tarde, precisando dormir, para que essas filas sejam amenizadas no nosso município. Então, são pessoas que chegam, armam redes e precisam dormir. Isso é uma questão... tem a medicação? Tem. Vamos ver de que forma, que estratégia o município pode fazer, vereador Roberto, assim como estão fazendo com a questão dos exames laboratoriais. Vamos desenvolver estratégias, descentralizar. Fazer com que, se existe o medicamento, vamos descentralizar para diminuir essas filas. Vamos fazer com que a população consiga não voltar para casa sem atendimento, para que a população, mesmo doente ali, passe horas e horas, passe mal nas filas do município de Morada Nova. Vamos ver a possibilidade de descentralizar esse serviço. Colocar uma farmácia, seja ela lá no hospital regional, ou outra em algum posto central, para que a gente possa viabilizar melhor, para que as pessoas não precisem disponibilizar de um tempo que é surreal, você precisar dormir em uma fila para conseguir um simples medicamento, e muitas vezes, quando chegar lá, não ser atendido porque faltou o medicamento. Vereadora Raquel, me conceda uma parte, por gentileza? Pois não, vereadora. Vereadora Raquel, parabenizá-la por sua fala, dizer que sempre que a gente recebe mensagens como essas, assim como Vossa Excelência, nós, vereadores, também recebemos, eu acredito que até os vereadores de situação tenham recebido também essas imagens, né? E isso vem fortalecer o meu pedido de que faça-se a divulgação prévia das medicações que existem na farmácia municipal, para que cenas como essa não aconteçam nunca mais. Para que irmãos moradanovenses não venham ter que armar as suas redinhas debaixo de árvores, vizinho à farmácia municipal, para pegar uma medicação de alto custo. Então, assim, dói na alma quando a gente vê cenas como essa, e fica a velha pergunta, né? Fala-se nos 4 cantos da Morada Nova que os atendimentos são atendimentos humanizados. Eu imagino, se os atendimentos não fossem humanizados, como é que estavam sendo no nosso município. Então, assim, vereadora, só para fortalecer a sua fala, dizer que, assim como na farmácia, existem outras situações que a gente está apurando para a gente trazer para essa tribuna, né, para a gente não agir de forma intempestiva, mas, enfim, corroborar com sua fala, dizer que hoje, infelizmente, os nossos irmãos moradanovenses estão sofrendo muito, principalmente com relação às medicações, como também a falta das fraldas geriátricas, que desde janeiro ainda não foi entregue a nenhum idoso, a nenhuma pessoa que tenha comorbidade, que realmente precise. Então, é dizer que, se esse for o atendimento humanizado que o município de Morada Nova vai dar à nossa população, eu já sei que a nossa população vai sofrer muito. Obrigado. Eu que agradeço, vereadora Gleide. A gente precisa buscar soluções para que as pessoas sejam bem atendidas. Eu acredito
que, devido à demanda reprimida, por exemplo, umas fraldas geriátricas dessas, eu sei que quem está esperando, não está esperando mais, já deve ter dado um jeito, ou ter sofrido sem ela, com a pessoa acamada, precisando. Mas a gente precisa descentralizar também essa questão de medicamento, que a gente é prova viva de que isso não está funcionando e que a nossa demanda, que o nosso município tem uma população muito grande e que precisa ser atendida de formas mais separadas. Pois não, vereador Roberto? Conceda uma parte, por favor. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência pelos temas e, principalmente, esse da medicação. O que eu vejo e que eu vi no vídeo não é muito diferente do que eu vi também há 8 anos atrás. Eu digo isso porque sempre andava na Secretaria de Saúde e essas filas é um problema crônico, não é dessa gestão, é um problema que já existia, porque às vezes a PPI atrasa, às vezes o repasse atrasa, Vossa Excelência sabe disso. Então isso não é um problema da gestão, mas é um problema crônico, quer seja por conta do financiamento, inclusive nessa viagem a Brasília conseguimos mais financiamento para a saúde, para também ser compra medicamentos. Então também nós temos que ser claros em dizer que esse problema é crônico no nosso município. Mas também sou muito aberto a dizer que a ideia de Vossa Excelência de descentralizar a medicação é uma ideia boa, assim como foi dos exames laboratoriais, né? Então, nós temos que colocar que não é uma questão de gestão, e ao mesmo tempo porque faz parte da gestão atual, mas isso é um problema crônico, essas filas já existiam há muitos anos atrás, não veio aparecer a fila esse ano, mas eu quero dizer que a gestão irá trabalhar para que esses medicamentos possam ser repostos de maneira contínua, não possam faltar, para que a população não venha a sofrer. E essas filas venham a diminuir com a descentralização das medicações, assim como foi do Laboratório Central. E o mais, agradecer Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que a humanização ela vai chegar, e como já está chegando, pelos exames laboratoriais. É uma questão da farmácia se adequar às PPIs, a questão do repasse, para vir a medicação no tempo hábil, para que ela seja contínua a distribuição. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Sabemos como é feito nos municípios a questão da PPI, que uma parte é do município, outra do Estado, outra da União. Sabemos das condições que a população de Morada Nova está atualmente. Sabemos que problemas de medicação, e eu bem coloquei, quando eu falo no meu discurso, principalmente quando eu vi o projeto da vereadora Gleide, que é de suma importância, mas também que gera algumas preocupações, porque nós sabemos de alguns vícios que nós temos também sobre a questão de medicamentos, mas sabemos também que, apesar de ser um problema crônico, que acontecia esporadicamente quando se atrasava uma PPI, nós temos um problema que está constante, que, infelizmente, ainda não teve nenhuma solução. E quando eu cito janeiro, fevereiro, março, abril e maio, é justamente por isso. É o tempo passando e a gente esperando que essa demanda diminua, que esse problema que está extra crônico, ele volte a ser crônico, ele seja amenizado, ele seja diminuído. E é por isso que eu não chego aqui só com problema, eu também tento dar sugestões. Porque uma descentralização, já que o medicamento vai ser mantido, também vai facilitar as pessoas que procuram. Uma parte. Pois não, vereador? A gente sabe que é um problema crônico, que nem foi dito aí, que desde a gestão passada, mas vem piorando cada vez mais. A palavra é essa, está piorando cada vez mais. Domingo eu saí para merendar uma senhorazinha ali, que ela vende merendazinha, ela tem um pontinho dela, e ela disse que todos os meses nunca faltava um medicamento dela. Ela disse que agora precisou entrar na justiça. Se for preciso, eu pedi na permissão dela, eu posso citar o nome dela aqui, mas eu não só preciso pedir a permissão, eu não vou estar botando o nome de ninguém aqui, não. E ela não recebeu ainda mais o medicamento dela, ela botou na justiça. E vocês conhecem essa pessoa, só que eu não vou citar o nome. E ela recebia. Até ano passado ela recebia bem direitinho. Eu estive lá pela manhã, merendando domingo lá, que ela tem um restaurantezinho dela, e se for preciso, eu cito o nome dela, mas vou pedir a permissão dela. Piorou. É um problema crônico, mas piorou. Eu achei que ia vir melhora, que eu espero que melhore. Mas já tem 5 meses, estamos dentro de 5 meses, eu acho que já adiantado para dar algum passo, porque essas imagens que a gente está vendo aí, não é de agora não. Já vai fazer 5 meses que essas imagens a gente sempre põe aí, e está lotado lá.
Então, se é problema crônico, mas vem piorando. Agora piorou. Vereador Nenê, se a gente for citar o nome, vai aparecer muitas Marias, muitos João, muitos Pedros. Então, assim, a gente tem que entender a real necessidade do nosso município. Sabemos a dificuldade que se cumprir as tabelas de PPI relacionadas à compra de medicamentos pelo Estado, mas sabemos também da necessidade de manter algumas situações que eram mantidas no passado. Então, assim, o que a gente quer? A gente não quer que mantenha só o passado, a gente quer que avance, porque os dias estão passando e nós também estamos passando aqui na Terra. Mudando de situação, mudando de assunto relacionado à medicação, eu gostaria também de retratar que nós estivemos terça-feira na Assembleia Legislativa, junto com outra classe, eu quero parabenizar também a organização dos agentes comunitários de saúde, que eles são uma classe altamente organizada, assim como hoje eu vejo os motoristas aqui hoje organizados. E quando eu falo da organização dos agentes de saúde do município de Morada Nova, ela ultrapassa as barreiras do nosso município, porque a reunião que nós tivemos em Fortaleza foi com os representantes estaduais e de vários outros municípios. E aí a gente teve o representante de Morada Nova, nós tivemos a representante do Estado e de suas associações, de alguns municípios, retratando principalmente uma demanda que é de suma importância, que, graças a Deus, hoje nós não temos no município, que é uma questão de salarial, né? A questão da reposição salarial deles, que a nível de Estado ainda não acompanha uma lei automática e precisa vir por lei específica que eles ainda aguardam junto ao Estado. Então, o deputado Romeu Aldigueri recebeu, né, os agentes comunitários de saúde, não só de Morada Nova, e se comprometeu também em fazer uma agenda a nível de Estado com o governador para que a pauta seja colocada. Gostaria de não fugir ainda à pasta relacionada à saúde. Quando eu vejo aqui onde foi colocado nessa Câmara a questão do concurso público colocado muito bem pelo vereador Cláudio, e eu quero aqui só relembrar a esta casa quais eram os cargos que estavam contemplados para esse concurso, para que a gente atente para a realidade local, para os pedidos que na época que saiu esse edital nós tínhamos interesse nessa casa, para essa possibilidade de inserção de outras categorias também, que o nosso município ainda não tem. Lembrando aqui, nós temos cargos de professor de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental Português, Matemática, professor de empreendedorismo, professor de ciências, professor de educação ambiental, professor de geografia, professor de história, professor de filosofia, professor de ciências da computação, professor de artes, professor de música, professor de socioemocional, psicólogo, assistente social, intérprete de Libras, merendeiro e auxiliar de serviços gerais. Então, assim, resumindo, trata-se de cargos específicos, tirando o psicólogo e assistente social, específicos da Secretaria de Educação, que também são contemplados por psicólogo e também é contemplado por assistente social. Então, a gente tem que rever, já que foi colocado aqui na Câmara hoje, que vai se rever para algumas categorias, para alguma classe, para algum profissional para ser inserido, aqui eu faço um pedido em nome da Câmara Municipal, que outras categorias também que são necessárias para o nosso município, também seja colocado. Como eu acabei de falar, agente comunitário de saúde. Gente, agente comunitário de saúde, ainda existem muitas áreas descobertas do nosso município. Ainda existem muitas áreas descobertas. Nós temos outra coisa que foi colocada nessa Câmara, que eu lembro, que no meu primeiro mandato, eu coloquei um projeto de lei para que a gente pudesse criar um cemitério público em Morada Nova, que é mais do que necessário. Nós vemos as cidades vizinhas com cemitérios públicos, para que a gente possa atender não só as famílias que têm uma necessidade social,
para ser atendido, mas que ele seja gerido pelo município, porque nós temos alguns cemitérios públicos a nível de distritos no município de Morada Nova, mas a regulamentação dele ainda não existe. Para você ter ideia, existem, na sede do município, nós não temos nenhum cemitério público, temos em alguns distritos, mas nós não temos sequer um cargo. O vereador Neném já cedeu o seu tempo. O vereador Davi vai ceder o tempo para a vereadora Raquel, mais 10 minutos. Primeiro que a gente precisa dessa regulamentação, que já foi até eu pedir minha secretária, para tentar recuperar a lei, onde eu falo e tento regulamentar os cemitérios públicos de Morada Nova. E aqui eu já quero fazer um pedido diante da atual gestão, um pedido que já é recorrente, pedi na gestão passada, e faço aqui e reitero o meu pedido, para que a gente possa tentar regulamentar e regularizar e criar um espaço público, um cemitério público na nossa sede do nosso município, que é de extrema necessidade. E atentar também que nós temos alguns cemitérios públicos em alguns distritos, porque foram criados em terrenos do município, mas nós não temos sequer um cargo de coveiro para administrar ou para cuidar do cemitério. Como você tem uma instituição, você tem um espaço que é público, se você não tem nenhum cargo criado no município. E aí volta a essa pauta do concurso público também, para que a gente possa atentar e colocar vagas para coveiros no nosso município. Como também de enfermeiros obstetras. A gente sabe da necessidade de enfermeiros obstetras. Nós temos um hospital regional, materno-infantil. Nós temos profissionais que são especializados, mas que não existe a vaga específica para enfermeira obstetra. Que a gente ainda tem a carência para dentro do hospital regional. Então, são pontos que, se a gente for pegar aqui, lá no IMAN, que a gente vai precisar incluir, como a gente vai precisar de criar o cargo de neuropediatra, a gente tem que rever isso aqui. Porque a abertura de um edital desse também amplia a necessidade do nosso município, que nós precisamos atentar. E, desde já, pedir desculpa porque eu usei muito tempo, mas são assuntos que eu acho que são relevantes ao nosso município, que não podem ficar apenas na tribuna, que eles sejam discutidos e que eles sejam colocados em prática e que a gente possa ver acontecer em nossa cidade. Desde já, um abraço a todos, que Deus nos abençoe.